Irmã Tereza, como começou a sua história de vida a partir do seu casamento? Quando é que começou o casamento? Eu me casei aos 22 anos. Fala mais alto. Me casei aos 22 anos, né? E venho de uma família, de uma tradição criada no catolicismo, tá? Fui criada mesmo com todos os sacramentos, não que se fala católico porta de igreja, mas frequentadora mesmo. Meu pai era congregado mariano, minha tia filha de Maria, minha avó do apostolado, né? Então, fui criada naquele regime católico. E aí, aos 22 anos, eu conheci o meu esposo, né? Na juventude da Igreja Católica, né? E casei aos 22 anos. Aí veio a gravidez, família, né? Fiquei grávida, fiquei 2 anos, com 24 anos, né? Eu tive Eduardo, 24 anos eu fui mãe. Então, ou seja, novinha, você já estava com um filho para criar, né? Isso. E depois tem aí as fotos do Eduardo com 2 anos, né? Esse aniversário de 2 anos, no condomínio, né? Lá no salão de festa do condomínio. O Eduardo com 5 anos, tá? Só para os Eduardo, irmãos acompanharem como é que foi o início, né, do casamento, da família, Eduardo a com formação 5 da anos. família, né? Mas, de repente, aquela vida que parecia ir no seu ritmo normal, né? Tranquilo, uma família que se formou e um casamento que estava dando certo, de repente alguma coisa aconteceu, né? E o seu marido veio a falecer quando o Eduardo tinha praticamente 6 anos de idade. Isso, né? Eduardo já tinha 6 anos, né? Essa foto aí, né? Foi em abril, ele nasceu dia 27 de abril. E nessa foto aí, a minha vida virou de cabeça para baixo. Aquela foto de Eduardo, vestido de caipira, né? Com 5 anos de idade. Ali eu comecei a viver o meu tormento. Seu marido faleceu e faleceu de quê? Meu marido faleceu de AIDS. De AIDS. Foi no ano de 1995, dia 26 de setembro de 1995. Mas até chegar aí, né? Até chegar a morte dele, ele fez uma viagem, né? No mês de julho. E voltando um pouquinho atrás, né? Aos meus 18 anos, eu aceitei ao Senhor Jesus. Sou formada em professora primária e eu fui alfabetizar uma senhora de 70 anos. E essa senhora de 70 anos, a dona Helena, ela me convidou. Mesmo sendo católica, a minha avó paterna, ela lia a Bíblia todos os dias de manhã. E eu acompanhava a minha avó lendo a Bíblia. Eu sempre questionava as coisas que aconteciam na Igreja Católica. Na minha família, nenhuma delas era de evangélica. E aí, eu me casei, né? Na Igreja Católica, tudo direitinho. E quando, em julho de 94, né, em agosto, a minha vida começou, ele fez uma viagem. Quando ele voltou dessa viagem, é como se o meu marido, aquela pessoa assim, trabalhava junto com ele, saía com ele, né? Fazia tudo com ele, não tinha nada que dizer dele. Ele era um excelente marido. Saíamos juntos, ele não saía sozinho, a não ser quando viajava. E ele foi a São Paulo, e quando ele voltou de São Paulo, ele voltou outro homem. Mas eu estranhei, porque toda vez quando ele chegava, ele viajava, ele chegava lá e falava, ele me chamava de minha gata. Minha gata, cheguei, estou bem, agora eu vou almoçar. Tudo que ele fazia, ele me falava. Eu estranhei, mas o mais interessante é que eu me senti muito mal,
quando ele foi nessa viagem. Eu senti uma frieza no meu coração. Eu falei assim, está acontecendo alguma coisa. Até então, né, eu ainda não tinha voltado. E ele voltou. Quando ele voltou dizendo que ele não poderia mais ficar comigo. Aí eu falei, o que aconteceu? O que houve nessa viagem? Não, eu não posso. Mas uma pessoa transtornada. E nós trabalhávamos junto. Meu cunhado está ali, trabalhava também junto comigo. Nós trabalhávamos numa empresa de São Paulo, aqui no Rio, onde eu era a principal parte dessa empresa. Eu era administrativo. Fui trabalhar também lá por um acaso. Eu só fui montar a empresa do Dinho. Ele era o analista de sistema, uma empresa de São Paulo para atender o Rio de Janeiro. E aí precisava de uma pessoa. Eu não queria mais trabalhar, porque eu tinha parado de trabalhar por causa do Eduardo. Eu tinha pedido as minhas contas na outra empresa para ficar com ele. E aí eu fui trabalhar com ele. E minha sogra ficou com o Eduardo. Ele foi pedir à mãe. Mãe, você toma conta do Eduardo? Aí ela falou, tomo. Eu não queria, porque naquele dia do meu casamento, era o dia que meu sogro tinha voltado para casa. Meu sogro estava separado. Era um homem também muito difícil. Minha sogra sofreu muito com ele. E meu marido também sofreu muito com ele quando criança. E para mim foi muita surpresa o que ele fez. Porque ele falava para mim assim, eu nunca vou fazer com você o que meu pai fez com a minha mãe. Minha sogra sofreu muito. E aí eu falei, amém. E construímos, compramos nosso apartamento. E era uma família feliz. E aí ele virou para mim e falou assim, você arrumou outro? Ele, não arrumei ninguém, eu não posso ficar com você. Eu creio que ele fez tudo aquilo para que eu tivesse muita raiva dele. Mas antes disso, quando Eduardo tinha 2 anos, ele teve uma doença muito estranha. Ele teve tuberculose e logo após ele teve herpes zoster. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de ler. E eu achei muito estranho a doença que ele teve. E eu perguntei ao médico, falei, doutor, que doença estranha, meu marido tuberculose, meu marido não bebe, meu marido não tem uma vida de noitada. Ele, mas pode ser alguma coisa que ele se contaminou, né? Na rua, ele come na rua. Eu falei, mas tudo bem. Quando ele voltou e começou a fazer, e ele não queria nem me tocar, eu achei aquilo estranho. E aí eu falei, você arrumou outra? Não arrumei ninguém. Ele falou assim, para mim você só tem um jeito. Eu dar um tiro em você e me matar. Eu virei para ele e falei assim, bom, se você quer morrer, então você morre sozinho. Eu tenho um filho para criar. E aí, ele fez tudo. Eu trabalhava com ele. E aí ele começou a levar mulher para dentro de onde eu estava trabalhando. Ele levava para outra sala e eu ficava na sala da frente. E aí eu liguei para o meu patrão e falei que eu não tinha condições de trabalhar mais ali. Mas não falei por quê. E meu patrão falou assim, está acontecendo? Mas quando ele veio de viagem, eu perguntei ao meu patrão, aconteceu alguma coisa em São Paulo? Ele, por quê? Porque o Ricardo chegou muito esquisito. Ele falou assim, a única coisa que eu estranhei, que eu paguei o flat para ele até na sexta-feira. Mas ele só chegou em casa no domingo. Mas chegou transtornado. Ele, não. Ele fez o curso, ele trabalhou, fez tudo normal aqui. E aí começou. E aí ele começou
me maltratar, não no sentido de me bater, não no sentido de coisa, mas a tortura emocional. Até que um dia eu estava na casa da minha sogra, ele não deixava mais eu fazer a comida, eu não podia mais tocar nas roupas. E aí a minha sogra falou assim, vai embora para sua casa. Eu falei assim, eu não vou. Meu medo era dizer que eu abandonei, porque a minha sogra era agarrada muito com meu filho, e ela não queria deixar eu levar meu filho. Eu falei, não, ele vai. E aí eu fui nos jazados menores, e o advogado lá falou assim, você é mãe, até então eu não sabia de nada, ninguém pode tirar seu filho. Eu falei, meu marido está muito estranho. E aí eu fui embora para minha casa. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi uma mulher dentro da minha casa. E aí eu já tinha voltado para o Senhor, eu já tinha me batizado, dia 20 de agosto de 1994. O pastor Alaí Gomes, da Assembleia de Deus, do Camarão, ele falou assim, filha, volta para a tua casa. Aquelas irmãs daquela igreja oraram, a irmã Seredi. Hoje muitos não estão mais aqui, já estão na glória. O próprio pastor Alaí. A irmã Ruth, a esposa do pastor, eles oraram e eu voltei para minha casa. Aí você veio morar aqui no Culubandê, né? Aí voltei para o meu apartamento. Voltou para o apartamento e nesse período você acabou tendo que procurar uma igreja que ficasse mais perto, né, da sua casa. Mas antes de vir para cá, né, no ano de 94, eu fui ao meu médico ginecologista, e contei para ele tudo o que estava acontecendo. E ele falou assim, eu vi ele na rua, e ele não falou comigo. Aí ele virou e falou assim, mas eu vi também ele acompanhado. Aí ele virou e falou assim, você lembra da doença que ele teve? Eu falei, lembro, é por isso que eu estou aqui. Ele falou assim, faz esse exame aqui, só para você se prevenir. Aí eu fiz o exame. Minha irmã casava dia 10 de dezembro de 1994. 4 de dezembro me sai o resultado. O meu médico, não, está tudo errado, vai fazer outro. Não, você não tem isso não, você pegou isso. Você abriu? Eu falei, abri. Eu falei, tem sim, doutor. Só pela frase que ele falou, que ele dava um tiro em mim e depois se matava. Ali eu falei, tem alguma coisa errada aí. Eu comecei a linkar as coisas. E aí, sozinha, com aquele resultado, e agora? Falar para minha família, falar para minha mãe, para meus pais. Eu liguei para uma tia de Brasília, eu contei ela para ela soube primeiro. E no dia, minha irmã casava dia 10 de dezembro. Aí depois, eu contei para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, para o meu cunhado, que me ajudou muito. E o meu pastor, Alair, né, que hoje está na glória, entendeu? E ali, eu só lembrei de uma palavra, que ainda quando eu não era cristã, essa irmã hoje é Maria, ela está na Inglaterra. Eu encontrei com ela nas barcas, e ela virou e falou assim para mim, essa palavra está em Isaías 43, eu não sabia nada que eu ia passar. E ela falou para mim, olha, o Senhor te remiu, Ele te chamou, e você é dele. Quando você passar pelas águas, Deus estará contigo. Quando você passar pelos rios, o rio não submergirá. E quando você passar pelo fogo, o fogo não te queimará e nem arderá sobre ti. E foi essa palavra
que quando eu peguei aquele resultado, eu falei, Deus, tu falaste que tu me chamaste. Então, Deus, eu só vou te pedir, me dá saúde e força para me criar o meu filho. E aí, eu saí lá do meu emprego, mas o meu patrão falou assim, eu vou ficar te pagando para você vir aqui só para organizar a documentação e ir embora. Nesse meio tempo, foi o tempo que eu precisava para descobrir a minha doença. Esse Deus é tremendo. E Ele não me dava um nada, R$1. Mas meu filho estudou em escola particular. O meu filho, eu falei, Senhor, meu filho não vai sofrer com nada disso. E tudo que era alimentício meu vinha pelo aeroporto de Brasília. Deus não me deixava faltar nada, nem meu plano de saúde que eu tenho até hoje, que é da Unimed, e nem o plano. E nesse meio tempo, eu entrei pelo INSS e comecei a receber meu auxílio doença. Em 1999, a irmã chegou na nossa igreja, né? Seu filho Eduardo já estava com 9 anos e você me disse que ele escolheu a igreja, né? Na verdade, a escolha foi dele, né? Foi. Como era lá na Assembleia, era muito longe. Eu tinha que pegar 2 ônibus. E meu cunhado, que vinha, me trazia sempre. Quando meu cunhado não me trazia, alguém lá na igreja me trazia. Só que aquilo começou a me incomodar, porque eu só ia à igreja no domingo. Às sexta-feira, eu ia para a casa da minha mãe, que morava lá perto da igreja, na Parada 40. E lá eu ficava sexta, sábado e domingo. Domingo eu ia para a igreja. E eu comecei a orar e falei, Senhor, eu quero criar meu filho nos teus mandamentos, nos teus princípios. Senhor, eu não sei até quanto tempo eu vou ter vida, mas eu quero preparar meu filho para este mundo e eu não quero que a parte herança hereditária do meu sogro, eu também sou filha de pai separado, não quero que essa herança toda venha na vida do meu filho. Então eu quero uma igreja, eu quero que o Senhor me mostre uma igreja perto da minha casa, onde eu possa ir a pé, sem perigo, para levar o meu filho, para ser alicerçado na tua presença. E foi aí que eu vi ali na igreja congregacional, a Assembleia de Deus era longe daqui, né? E aí eu trouxe ele aqui, que era o galpão. E aí eu perguntei a ele, e aí, filho, qual é a igreja que você gostou? Porque não era eu a importância, porque eu sabia a quem eu servia e quem era Deus na minha vida. E aí ele falou, mãe, eu quero ficar nesta igreja. E aí foi quando eu fiquei e vim fazer o gabinete com o senhor bispo, que era pastor na época. Eu me lembro que nesse gabinete, né, foi no ano de 2000, 17 anos atrás, né, eu vi em você um semblante assim muito preocupado, porque naquela época realmente a AIDS era quase que uma sentença de morte, né? Eu tomava praticamente quase 30 medicamentos. Na época, queridos, era muito complicado, né? Quem tinha um laudo, né, de AIDS, inclusive a coisa era tão complicada em termos de estigma, né, e preconceito, que na época eu disse para ela, você não vai falar para ninguém nessa igreja que você tem AIDS, porque nós vamos cuidar de você como se você não tivesse AIDS. E aí ela começou a se envolver no Ministério do Vida Kids. Justamente eu sabia que se alguém soubesse, né,
poderia até dizer, meu filho vai ser cuidado por alguém que tem AIDS, porque naquela época tinha esse estigma, né? Graças a Deus hoje o entendimento já é outro a respeito da enfermidade, e tem tratamentos, né? Que são assim, que praticamente conservam a vida da pessoa hoje. Mas na época não existia isso, era quase uma sentença de morte. Então, eu disse, irmã, Deus vai sustentar a sua vida, mas uma outra preocupação que ela tinha na época era com relação ao trabalho, porque ela havia parado de trabalhar para estar com o filho, e agora ela estava sem o marido e sem o trabalho, né? E como é que ia ser? E ela disse, não sei como é que eu vou cuidar do meu filho, porque eu preciso trabalhar, mas ao mesmo tempo ele é pequeno, eu também não posso sair de casa para ir para qualquer trabalho. E, enfim, a coisa complicou. Eu disse, irmã, nós vamos fazer uma oração aqui, e nós oramos pela saúde dela, porque ela precisava ter saúde, né, para trabalhar, e que Deus abrisse uma porta de emprego. Aí ela voltou depois de uns dias e disse, olha, aconteceu um negócio, e a gente orou, e o senhor tem que ser o primeiro a saber. Né? Até porque eu não queria, né? Porque eu tinha receio, né? Por eu estar sozinha e pela minha condição, e eu não queria. Apesar de que eu tive várias propostas. O próprio meu patrão me deu uma carta de recomendação para trabalhar na maior empresa de navegação Hamburgo Sud. Mas eu optei para educar o meu filho. Ele era mais importante do que eu ganhar todo o dinheiro, ganhar bem e ver meu filho na mão de pessoas, de estranho, né? Então eu falei assim, eu tenho um Deus que é provedor e Ele não vai deixar faltar nada na minha vida, nem da vida do meu filho. Aí foi quando eu vim aqui e contei toda a minha história. E na época a gente orou, e você voltou e disse, olha, eu recebi um convite para administrar o meu prédio, para ser síndica do prédio, né? Na época ela ficou preocupada, porque ela nunca tinha desenvolvido essa função, e ela me contou que a maior preocupação dela era o seguinte, uma síndica que tem o marido por perto é uma coisa, e uma síndica que é mulher sozinha, que tem só o filho e vai ter que lidar com vários homens, né? Porque é comum, né? Então não era nem tão comum ser síndica e uma mulher sozinha. E eu disse para ela, querida, se é Deus que abriu a porta, se a gente orou e Ele deu isso como resposta para você, porque ela como síndica ia ter um ganho, ela ia ter algumas despesas que ela não ia pagar mais como síndica, e também estaria trabalhando dentro de casa, porque justamente é o que ela estava preocupada, de não ficar longe do filho. Eu falei, Deus ouviu a oração. Só que o desafio era pegar aquele prédio, né? O prédio não estava bom. Muita coisa, muita obra, entendeu? Olha, isso é a foto, né? Isso é a caixa d'água. A primeira coisa que ela tinha que fazer é dar um jeito nessa caixa d'água aí, que estava com problemas, né? Eu me lembro que ela fazia gabinetes comigo, né? E vinha contando passo a passo, né? Inclusive até pedia dicas de empresas, né? Na época, para entrar em contato, porque ela não tinha contato com essas empresas, né? E a gente já fazia obra na igreja. Então, ela vinha pedir dicas de material e tudo mais. E, enfim, Deus foi honrando, né? E o prédio, que era o patinho feio ali do condomínio, né? Que era o prédio do problema, né? E eu fiquei, né? Esse tempo eu também fiquei na administração geral na área financeira, né? Eu fiquei, depois eu fui chamada para ficar junto com o síndico geral da época, cuidando da parte financeira geral. Pois é, e Deus então abriu essa porta de trabalho para você, né? E no meio de tudo isso que Deus estava realizando na sua vida, é uma coisa que eu sempre digo para os irmãos na igreja, né? Às vezes a gente fica parado esperando, assim, à espera de um milagre, né? A gente para a nossa vida esperando Deus fazer um milagre na nossa vida. E aí a gente vem para a igreja, senta no banco da igreja e acha que o milagre vai acontecer com a gente parado ali esperando o milagre acontecer. Mas em todo esse tempo a Tereza estava envolvida com a obra de Deus. Ela chegou, veio para o Vida Kids e aproveitou que o filho também tinha mais ou menos a mesma faixa de idade, né, das crianças com quem ela trabalhava, e desde então passou a ser assim uma das ajudadoras, né, da Raquel, da minha esposa. Tereza estava junto em todas, né?
Ali está ela com as crianças ali, né? Tem uma foto dela também no congresso, que foi junto com a minha esposa lá, aí, Geração Futuro. no congresso do Geração Futuro, né? Ela estava sempre junto com a equipe que trabalhava com a Raquel, e, irmãos, e tudo isso acontecendo, né? E a vida dela, sabe, nas mãos de Deus, porque afinal de contas o exame era feito, né, queridas, e quando no início sempre que fazia, estava lá a presença, né? Eu fazia os exames, né, e estava lá, né, e eu tomando os remédios, e ele aumentando mais os remédios, porque eu falo que eu sou ligada a 220, e é muito agitada. Pois então, e o médico falou, você tem que tirar o pé do acelerador, né? Eu cuidava do prédio, cuidava da minha casa, cuidava do meu filho, e eu estava sempre aqui, na obra do Senhor. Aí o filho veio, né, e se batizou quando tinha 18 anos, né? O filho cresceu, virou um homem. Ele cresceu, virou um homem, né? E com 18 anos ele passou pelas águas. Pois é. Só que antes disso teve um vendavalzinho, né? Às vezes a gente passa por fases na vida da gente que a gente acha que Deus não está ouvindo a gente, né? Parece que Deus esqueceu da gente. Ela já estava com o problema do desafio de saúde, né? Um prédio para tomar conta, a administração financeira do condomínio, e sem ter o esposo por perto, enfim. Aí o filho, aos 13 anos, tem um contato com a galera aí, né? Aos 15 anos, ele tem um contato com uma turma aí e vira gótico. O Eduardo falou assim, vocês vão mostrar essa foto? Eu disse, não, isso é necessário, né? Faz parte da história, né, Eduardo? Ah, então ele vira gótico, tem outras fotos aí, né? Não tão agradáveis, né? Que a gente quer não mostrar, mas é necessário que você entenda como pai, né? E mãe, que às vezes a gente passa por uns reveses na nossa vida com os nossos filhos, por causa de amizades, por causa de influências externas, né? Os jovens, os adolescentes, nessa época ele estava na fase da adolescência, é uma fase da descoberta, é uma fase de interação com a sociedade, é uma fase de questionamento, né, a respeito de tudo. E nessa altura do campeonato, a falta do pai estava aí influenciando, né? E essa fase também, ele nunca soube, eu nunca falei mal do pai dele. E aos 15 anos, para 16 anos, que é essa fase aí, eu chamei ele, botei ele sentado e contei para ele que ele não sabia. Ele via eu tomar os remédios, ele via o médico, ele falava assim, ô mãe, por que você toma tanto remédio? Por que você vai tanto para o médico? Aí eu falei assim, que mamãe tem que tomar remédio para ficar forte para cuidar de você. Senão, eu não aguento, eu trabalho, eu tenho que fazer muita coisa, então eu tenho que ficar forte. Mas com 15 para 16 anos, essa fase aí que ele ficou, eu virei para ele e falei assim, agora eu vou te contar a verdade. Por que a mamãe toma tanto remédio? Eu tanto remédio, porque o seu pai me contaminou com o vírus da AIDS. Infelizmente, ele negou, né, até o fim, né? Eu chamei na minha casa, eu falei para ele, foi por isso aqui, né, que você fez tudo isso? Eu sabia que ele ia se autodestruir. E ele me deu um beijo aqui e falou assim, cuida de você e deixa eu. E cuida do nosso filho. E ali eu sabia que ele ia se destruir, como ele se destruiu. Seu marido faleceu em 95. Eu descobri em dezembro de 94, né? Em dezembro, no Natal, ele foi levar um presentinho para Eduardo. E aí eu mostrei para ele. Aí, ali ele não voltou mais. Ele não voltou mais nem para ver o filho, nem mais nada. Ali ele ficou. Esse período, ele fez muita coisa
horrível. Inclusive, ele teve vários relacionamentos contaminando outras mulheres, né? Isso ela já estava longe dele, ela não participou de nada, porque ele realmente tomou o caminho dele, né? Ele sabia o que estava acontecendo. Mas os anos passaram, você não pensava nem mais em casar, porque a sua prioridade era cuidar da sua saúde, cuidar do seu filho, né? Mas aprove Deus aí colocar alguém no seu caminho, né? Isso, eu não era minha intenção, apesar de muitas pessoas não saberem, né? E falou assim, você é uma mulher bonita, nova, por que você não casa de novo? Tive outros, né? Pessoas, eu não quero, não vou me casar, meu objetivo é meu filho. Eu envolvida na obra do Senhor, até que eu conheci o Nilson, né? Lá mesmo, no condomínio. E aí ele ficou falando, eu falei que eu não queria casar, não queria. Aí ele falou, por quê? Porque ele era da Assembleia, mas depois eu fui descobrir. Só depois, quando ele me conheceu, que ele passou pelas águas, ele não era batizado, ele era apenas frequentador de igreja, né? Frequentava as igrejas, gostava dos retetés. E aí eu falei, não, eu não vou. Ele, mas por que você não quer? Eu falei, porque eu não quero casar, não quero me casar mais. Ele, a tua decepção foi tão grande, ele, não vou. Só que ele começou a insistir. E aí eu falei para ele assim, se eu contar uma coisa para você, você vai desistir de mim. E aí ele falou assim, mas por que você fala que eu vou desistir de você? Porque vai. Eu fui, contei para ele. E ele virou e falou assim, só por causa disso? Não vou desistir de você. Você é uma mulher de fé, não é? Eu falei, sou. Eu tenho uma promessa. Ele, eu também sou. Para mim não é problema. E nesse dia que eu contei para ele, foi muito engraçado. Uma mulher eu já tinha meus 40 anos, que eu fiquei viúva com 31. Eu fui dali meu cunhado, minha irmã, minha mãe. Eu levei todo mundo lá pro São Francisco e Caraí. Foi meu filho, foi minha irmã, foi meu cunhado, foi minha mãe, para que eu falasse para ele. Entendeu? E ali ele aceitou, ele falou assim, você é uma mulher de Deus, e eu creio que você não tem nada, que Deus te curou. Eu falei, eu também creio, porque eu tenho a promessa de Deus na minha vida. Eu tenho Jó 19, 25. Eu sei que meu Redentor vive e por minha causa se levantará. São versículos que são marcas na minha vida. Você também nesse período, Deus te deu a oportunidade de voltar a estudar, né? Isso, aí eu quis mais e mais buscar a conhecer esse Deus, a saber verdadeiramente o que Deus pensa de mim, o porquê de tudo isso na minha vida, porquê que Deus permitiu, porque eu poderia ter me livrado de tudo isso lá atrás, quando eu aceitei Jesus aos 18 anos de idade, né? E eu queria conhecer o Deus verdadeiro, eu queria conhecer o Deus da palavra. Você fez uma faculdade de teologia, né? Aí eu fiz a faculdade de teologia. E você iniciou uma segunda faculdade, depois de terminar a faculdade de teologia, você começou a fazer administração. Foi, depois do Eduardo já criado, né? Eu cumpri assim a minha tarefa, ele já um homem, né? Em 2012, eu iniciei uma faculdade de administração de empresas.
Já estava em qual período quando parou? 6º período, quando eu sofri o acidente. Eu parei por força, né? Pois é, aí quando ela estava já faltando apenas, né, 2 períodos, né, 7. São 8 períodos. São 8 períodos. Pois é, para terminar, 1 ano, né? 1 ano e pouquinho que faltava. Eu me formaria agora no começo desse ano, 2017. 2017. Aí aconteceu o segundo milagre, né? Porque o primeiro já era estar esse tempo todo e a AIDS não se manifestou mais, né? E hoje, quando ela faz o exame, dá indetectável, né? Os médicos não aceitam colocar a palavra curado, mas a verdade é que já se passaram mais de 20 anos, né? São da data, né, de 1994 que eu descobri, né? São 23 anos. Pois é. Mas pelos médicos, né? Tanto é que eu tive que fazer o exame em Eduardo, porque eu amamentei, né? Porque em 1992, né, quando Eduardo tinha 2 anos, que ele teve a tuberculose. Uhum. Então, o médico, assim, ele acha que eu devo ter me contaminado nessa época, em 92 e 93. Pois é, aí você sofre um acidente, e grave, né? Não foi um Muito acidentezinho. grave. E para isso eu queria chamar aqui o Eduardo, porque ela teve apagada, né, em coma. A igreja na época orava muito por ela. E quem sabe desse período é o Eduardo, porque ele viveu dia a dia lá do hospital, né? Eu queria que o Eduardo pegasse o microfone para falar um pouquinho como é que foi esse acidente, enquanto mostram as fotos aqui, né? Então foi 1/4, né, como já mostrou ali no telão antes. A gente estava indo fazer um passeio. O motivo do passeio foi que na época minha namorada, ela trabalhava em um emprego e tinha uma amiga da minha mãe que estava abrindo uma sala de estética no Alcântara, precisava de uma pessoa para ficar lá. Aí na época minha mãe, a gente conversou, a gente pensou, tem a Amanda, a gente ia querer que ela saísse lá, ela trabalhava no lugar à noite, chegava muito tarde. Vamos para lá. Então a gente conversa com essa pessoa e a Amanda, ela trabalharia lá. Então nós saímos cedo, era uma sexta-feira, para evitar pegar muito trânsito na estrada. Pegamos um engarrafamento muito grande e mais ou menos na altura do quilômetro 230, 231, a estrada quem vai para Casimiro de Abreu e Macaé, depois de sair de uma curva, um caminhoneiro ele foi me imprensando muito para o canto. Aí eu dei uma reduzida e deixei o caminhão passar e continuei. E na pista ela estava com vários cones fechados de um lado. Quando a gente foi, eu conhecia aquele caminho de trás para frente, de frente para trás. A gente sempre ia para lá, ia bastante para lá. O carro já ia até sozinho. E tinha vários cones na pista. E eu lembro de eu só ter falado assim, eu falei, e agora? Para que lado eu vou? Se a pista estava em obra, eu não sabia se eu estava entrando numa pista que era reversível ou se algum carro ia vir na minha direção, porque não tinha ninguém sinalizando, não tinha nada. Mal sinalizado. Estava mal sinalizado. Apenas os cones. Quando eu percebi que a ponta onde eu estava fechada no outro extremo, então eu tirei o carro. Quando eu tirei o carro de forma brusca, eu capotei, o carro chicoteou, então quando eu fiz isso o teto bateu no chão e o carro foi capotando até sair para fora da pista. Na pista não tinha guarda-reio e era uma descida, era um barranco, uma ribanceira. Então o carro foi descendo a ribanceira e a gente só parou porque o carro bateu numa árvore. Entrou ali dentro, bateu numa árvore. E ela estava no banco traseiro sem cinto, como na maioria das vezes, né? Exato. O pessoal que viaja no banco traseiro tem aquele hábito de não botar cinto. E ela ficou batendo dentro do carro igual um chocalho, né? Ela ficou batendo, eu desacordei no momento que o carro parou, só quem ficou acordada foi minha namorada. Ela até falou assim, eu pensei, todo mundo morreu e só eu fiquei. Porque eu estava caído em cima do volante, aí ela falou que eu acordei, eu acho que deve ter sido adrenalina, eu olhei. Então a cena que eu vi quando eu me dei por mim, perguntei se minha namorada estava bem, ela falou, não, está tudo bem comigo. Ela estava no banco da frente. Porque vocês dois estavam de cinto na frente. Nós estávamos de cinto na frente. Quando eu olhei para trás, eu me deparei com minha mãe deitada no banco, de olho aberto, sem responder nada.
E eu chamava e ela não respondia, eu chamava e ela não respondia. Aí eu falei, Amanda, vamos sair do carro, eu acho que minha mãe morreu. Aí eu abri a porta do carro, eu não consegui sair pelo meu lado, porque minha porta travou com a árvore que caiu do lado, eu saí pelo lado dela. Aí que ela começou a reagir e falar. Aí eu falei, graças a Deus, ela tá bem. Do outro lado da pista parou um ônibus que estavam com trabalhadores, o pessoal já desceu, já começou a me ajudar, a gente abriu o carro. Ela queria ficar sentada, eu falei, não, deita, não se mexe, eu não sei o que aconteceu, não sei se você quebrou alguma coisa, então fica deitada aí. E saía muito sangue, até então eu não sabia de onde estava vindo sangue. Só segurei a cabeça dela, porque ela falava, estou sentindo algo muito quente dentro de mim, muito quente. E eu segurei a cabeça dela, mas em 5 minutos ou até menos chegou o socorro, transferiram ela para o hospital. Eu, como presto serviço para a Petrobras, conheço muita gente espalhado pelo país e muita gente em Macaé, quando a gente ficou sabendo que ela seria transferida para Macaé. E eu não podia sair do carro, porque eu tinha que aguardar a Polícia Federal chegar para poder fazer a ocorrência. Então, nesse momento eu liguei para o meu trabalho, pedi, alguém liga para mim, por favor, expliquei aos meus colegas de trabalho, eu falei, sofri um acidente, capotei de carro, estou aqui na estrada, entre em contato com um conhecido nosso lá em Macaé e pede para ele me ligar, para acompanhar minha mãe, que ela foi para o HCN, que é o Hospital de Clínicas de Macaé, é o hospital principal de lá. Então, um amigo meu se destacou, saiu do trabalho, foi encontrar com ela, e eu fiquei esperando no carro, e ele ficava me ligando para dizer como ela estava. Nesse meio tempo eu liguei pro meu tio, tá ali. Falei para ele, tio, eu capotei de carro, minha mãe tá muito mal, foi daqui para a ambulância, eu preciso que você venha para cá. E era 1º de abril. Aí ele, você tá brincando comigo? Eu falei, não, eu tô falando sério, muito sério. Aí ele largou tudo que ele estava fazendo, veio ao meu encontro, só que assim, aí levou muito tempo. Eu só cheguei no hospital 9, 10 horas da noite. E minha mãe e o acidente ocorreu mais ou menos 2 horas da tarde. Chegando lá no hospital, o meu amigo estava lá me aguardando, eu perguntei, ela falou, Eduardo, nesse meu tempo ele me ligou, falou, sua mãe chegou aqui, chegou muito mal, eles operaram ela de emergência, ela chegou com uma hemorragia interna muito forte. Ela quebrou ossos, né, internamente, né, órgãos foram atingidos, né? Ela chegou, aí eu conversei com o médico, quando eu entrei, o médico falou o seguinte, sua mãe chegou aqui no seguinte quadro, ela chegou sem baço, não tinha baço, o baço explodiu, não tinha o órgão dentro dela. Então, o baço é um órgão que tem muito sangue, né? Ele armazena praticamente sangue. Então, ela estava com uma hemorragia absurda. E sua mãe fraturou 10 costelas arcocostais. São as costelas que ficam próximos à coluna. E os médicos tinham muita questão de sempre pedir, quando ela chegou lá, para mexer as pernas. E há pouco tempo a gente foi descobrir que ela fraturou a coluna cervical na 3ª vértebra, né? Então, para quem entende, isso seria, ela ficaria tetraplégica, né? Se tivesse quebrado ou rompido, ou se a fratura tivesse sido de uma forma diferente, como foi. E ela também entrou em coma, apesar dela ter ficado acordada após o acidente, mas ela também entrou no processo de coma, né? Aí depois do acidente, aí que a gente começou a ver que foi um milagre atrás do outro, porque quando ela chegou no hospital tinha toda uma equipe clínica lá dentro. Então, quando eu falo toda uma equipe clínica para um hospital público, a gente tinha neurocirurgião, tinha um médico gastro, tinha um médico de osso. Então, ela foi operada naquele momento lá por uma equipe multidisciplinar para cuidar do caso dela. Depois disso, ela entrou em coma, ela ficou 12 dias em coma, 12 dias entubada, e esse era o quadro, né? Isso aí foi os momentos que tentaram tirar o duto de ar para ver se ela conseguia respirar. Por conta da batida e das fraturas, ela ficou com o pulmão cheio de água. Então, começou a se agravar depois que ela ficou parada, né? No 4º dia após a internação dela, foi o período crítico, né? Sim. Porque ela ficou numa situação que começou a botar sangue pela boca e já tinha sido operada e tal, e os médicos começaram a dizer que o caso dela era muito grave. Sim, eles começaram a falar que era muito grave, porque já envolvia a respiração, ela não conseguia ventilar mais sozinha. Nessa fase aí, né? Isso. Ela já não conseguia ventilar sozinha, ela respirava muito pouco e cada vez mais com a ajuda dos aparelhos e menos por conta própria. E a gente tentando fazer a transferência, mudar.
Porque ela ainda estava no hospital público. Estava no hospital público tendo embora plano de tivesse saúde. o convênio dela, mas que naquela situação estava difícil até fazer a transferência, né? Isso. Assim, a gente não conseguia, por falta de informação também. Eu estava preso no meu trabalho, eu só consegui pegar férias para poder começar a ficar de frente com o caso 12 dias depois do acidente. Então, a minha namorada ficava indo para Macaé, ela pediu licença do trabalho, pediu as contas para poder ficar cuidando da minha mãe nesse período. Meu tio ia e voltava todos os dias para Macaé. Então, quando foi no 12º dia, foi no dia que eu peguei férias, a gente chegou no hospital, fomos conversar na sala, e falou, ela tem plano de saúde, a gente quer fazer essa mudança. Aí, pessoal, você tem que preencher um formulário, mas aí toda uma burocracia do hospital, vai demorar tanto tempo. E aí a gente, meu Deus, aí eu saí para fazer uma ligação, ficou meu tio e minha namorada lá dentro da sala. Aí eles conversando, entraram de novo, aí entrou um homem. Aí ele virou e falou assim, não estou entendendo, é transferência que ela quer fazer? Então não sabia, a gente não tinha noção de quem ele era. Aí a gente, não, meu tio não é transferência, ela tem plano de saúde, o plano é da Unimed, a gente precisa transferir e tal. Aí ele falou assim, eu para outra menina, não, como é que é o caso dela? Não, é da Unimed, realmente. Aí ele falou assim, então é o seguinte, a gente vai transferir ela agora, eu sou o diretor do hospital daqui, sou o diretor do hospital da Unimed lá e sou o responsável pelas ambulâncias todas de Macaé. Uhum. Aí a gente, tudo bem, a gente ficou assim, numa situação, sabe, num primeiro momento sem acreditar que era verdade. Ele foi, pegou o telefone, ligou para o hospital e falou, o nome do médico lá, doutor, vai entrar uma paciente assim, 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 preciso que você arrume o leito de CTI dessa forma, quando ela chegar aí, eu quero que você faça tomografia, já passou todo o quadro para ela, manda um médico de sua confiança vir na ambulância para poder fazer a transferência dela. Aí ele ligou para a ambulância e falou assim, eu quero vocês aqui em 5 minutos, para a gente transferir uma paciente para a Costa do Sol, que era no hospital de lá. Nesse período, a gente estava aqui orando com a igreja em todos os cultos. E uma das coisas que eu orava, eu dizia, Senhor, consegue uma transferência, porque eu sabia que ela tinha plano e que ela estava com dificuldade de transferir. E sabia que o processo no hospital público é uma coisa, né? E a coisa no hospital particular, com mais condições, é outra, né? Para recuperação. E a igreja, a gente orando, Senhor, consegue essa transferência quando esse homem aparece no caminho aí, né? Mas teve um negócio que aconteceu nesse período que nem eu nem você podemos contar. Porque ela passou por uma situação, irmãos, no período do coma, que essa para mim é a parte mais importante desse testemunho. Eu queria que ela falasse um pouquinho. De tudo isso que eu passei, a parte mais importante na minha vida é que eu posso dizer o meu antes e o meu depois do acidente. Se a igreja estiver agora verdadeiramente ligada com Deus, tudo isso, porque mesmo meu filho e a minha futura nora com cinto, eles poderiam ter também se agravado. Mas tudo isso foi um propósito de Deus para me tirar daqui. Enquanto eu estava ali, os médicos lutando, verdadeiramente eu não estava mais aqui. Eu estava junto. Nós acabamos de louvar, bem-vindo. Inunda a glória. E Deus me levou para um lugar que eu olhava para mim e eu me via toda iluminada. É como se eu não visse como se eu não tivesse uma roupa diferente. E aí eu olhava, eu sabia que eu estava em outro lugar e eu não sabia. Interessante que lá atrás, quando eu voltei para o Senhor, uma irmã falava que me via, eu de mão dada com o Senhor, e Ele andava. E aí, eu só sentia alguém segurar na minha mão.
E, ao mesmo tempo, eu via muitas pessoas gemendo. Depois eu vou falar que ele falou que eu estava 22. Quando ele soube, quando eu contei isso, ele falou, você está no hospital, mãe, você vai escutar a gente gemendo. Eu falei, não, mas o gemido é um gemido diferente. E quando eu ia me aproximando, eram cordas largas e pretas, muito pretas. Só que é como se eu não andasse. E aquela alva, aquela luz que aos olhos humanos você não explica, ela penetrava naquelas cordas. E quando ela penetrava naquelas cordas, as cordas abriam. E quando as cordas abriam, eu olhava e eu falava assim, por que que aquelas pessoas estão com feridas? E aquela voz falava, é a minha igreja contaminada. A minha igreja está ferida. As chagas. E aí, eu ficava olhando e eu falava, mas quem vai ajudar eles? E logo ali, e aquelas pessoas gemendo de dor. E eu entendi que aquelas cordas eram as trevas. O mundo está em treva. Pecado, né? É o pecado. Amarrando as pessoas. Amarrando as pessoas. E aí ele me levava, ele me conduzia. Eu tive o prazer de ver para onde a palavra de Deus diz que há um lugar preparado. E aí eu ia para uma sala, e no final dessa sala tinha um trono. Mas eu sabia que tinha uma pessoa sentada no trono, mas eu não conseguia ver, porque era muito iluminado. E era cheio, mas as cadeiras era tudo muito branco, tudo muito alvo, muito alvo. E depois eu ia conduzida por uma mesa, um banquete. E a voz, eu só escutava a voz. Eu não via. Aí eu falava assim, mas eu vou sentar nessa mesa sozinha? A mesa, ela estava cheia de pães e de taça. E aquela voz falava assim, hoje sentam na minha mesa de qualquer maneira, mas nessa mesa só sentará os meus escolhidos e aquele que vencer. E ele vinha, é como se nós somos verdadeiramente príncipe e princesa. Eu era conduzida. E depois que passou aquilo tudo, eu ia para uma sala e ali eu deitava. E quando eu deitava, foi onde ele falou que eu estava 22, que eu falei assim, e agora tem o exame que passa tudo e vê. Eu vi a minha cervical, mas como se fosse uma linha do tempo. E na minha cervical, na ponta, eu me via criança agarrada no cordão umbilical. E ali passava toda a minha vida. Ali eu me via criança, adolescente, meu primeiro casamento, eu tendo ele, né? O meu segundo casamento. E quando chega na última ponta,
E agora? Agora, ela levanta e anda e contará para a minha igreja que eu estarei buscando. Os dias estão, e que não se espante com o que está acontecendo, porque, como a palavra de Deus diz, aquele que vencer todo este mundo, mas a minha igreja precisa ser curada, minha igreja precisa ser sarada, as feridas do pecado estão dentro da minha igreja. E aí eu acordo com os médicos me chamando. É onde eu saio do coma. É onde eu volto. E aqui, na igreja, no dia do seminário de libertação, uma pastora, eu contando para ela o que aconteceu comigo, ela virou e falou assim, você, e Deus falou para mim, eu vou te mostrar tudo isso, que a minha igreja está cega e ela não vê o que está na palavra. Esse cordão, ali foi a decisão. Se aquele cordão umbilical fosse cortado, eu partiria para o Senhor. E não ficava mais aqui nessa terra. Então, ali foi a decisão para me voltar. Então, essa experiência foi para que eu voltasse, para ver tudo aquilo que para Deus despertar a igreja dele. O Senhor quer um conserto na igreja dele. E isso que eu estou falando, está lá em Jeremias 8, no versículo 18. E fala do médico. O médico são a liderança que está dando os remédios errados para a cura do pecado da igreja. E Deus depois foi me trazendo tudo isso, foi me mostrando. E hoje, quando eu pego a palavra de Deus, não é a mesma coisa quando eu lia antes. Cada dia é uma revelação de Deus. Aquilo tudo que eu vivi lá, aquilo tudo que eu passei. Mas antes do acidente, eu pedi 3 coisas a Deus. E uma das coisas que eu pedi a Deus foi que assim, Senhor, eu já criei meu filho, ele já está pronto, não precisa mais de mim. Eu sei que o Senhor já fez aquilo que eu pedi ao Senhor. Agora o Senhor pode me levar. Eu falei isso dia 24 de março. O acidente aconteceu 1º de abril. 1º de abril. Dias depois. Dias depois. Isso aconteceu. Mas os médicos, depois que avaliaram tudo que você estava passando e tinham operado você e sabia de tudo que estava acontecendo, da fratura da sua vértebra, 10, né, costelas quebrados e tal, eles deram um prazo aproximado de 60 dias para você se recuperar, para sair do hospital. Só que no 16º dia você começou a melhorar de uma maneira surpreendente. Ali. Aquela foto que você viu anterior era do 12º dia. Esse ali é o 16º dia. Dá para acreditar? Tá? No 17º dia, ela já estava se levantando. Tem outra foto? Aí, ó. Você já viu um negócio desse? Daquele estado anterior? No 23º dia, ela teve alta. Olha lá. Ali. 23º dia. E cadê o problema da coluna cervical? Tá? Cadê a paralisia? Ela disse que a vida dela hoje tem um novo significado.
tudo que ela passa hoje, como eu falou, até a leitura da palavra de Deus hoje tem um significado novo para ela. Ela consegue enxergar coisas antes que ela não enxergava. E nós estamos vivendo um período, querido, na nossa sociedade, que o que está acontecendo está chocando a gente. Os últimos dias, então, parece que o pecado acelerou de uma maneira que os homens estão ficando loucos. Estamos vivendo um período onde você ouve alguém dizendo uma coisa e não acredita que ouviu. Não, peraí, ele não falou isso. O que está acontecendo com as crianças, o que está acontecendo com os artistas, o que está acontecendo com os políticos, o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje no Brasil é algo inexplicável. E isso não está acontecendo só aqui, está acontecendo no mundo todo. São terremotos, convulsões sociais, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos há esses poucos dias, a Espanha, né, sobre a ameaça de terrorismo o tempo todo, a França, a Alemanha, sobre a ameaça de terrorismo o tempo todo. E a gente está vendo claramente que alguma coisa tremenda e grandiosa está para acontecer. E o que Deus está mostrando através desse testemunho e de outros testemunhos que a gente tem, e você vai ter oportunidade de conhecer na nossa igreja, é que Deus está tentando dar um recado para a igreja. Deus está tentando mostrar alguma coisa para a igreja. O povo de Deus precisa acordar para o que está acontecendo em nossos dias. A palavra de Deus está se cumprindo, queridos, nos últimos detalhes, nos pequenos detalhes. E não foi à toa que de um tempo para cá Deus começou a me incomodar com relação a esses testemunhos que nós temos dentro da nossa igreja. Você ainda não ouviu nada, você ouviu do Bebeto, né? Você está ouvindo dela hoje, mas tem coisas tremendas que Deus está fazendo. É como que querendo mostrar à igreja, alguma coisa está para acontecer. Igreja, acorda. E nessa noite, você está recebendo mais um recado de Deus. Não dá mais tempo, querido, da gente ficar passeando na igreja. Não dá mais tempo da gente achar que a Bíblia é alguma coisa que faz parte da nossa vida só no domingo. Não dá mais para você ficar olhando o que está acontecendo e dizer, o mundo é assim mesmo. Não, o mundo sempre foi e sempre será aquilo que a Bíblia diz que ele é. O mundo jaz no maligno. Só que os tempos estão chegando ao fim e o inimigo agora está agindo com toda a sua ira, com toda a sua cólera, com toda a sua malignidade para alcançar as pessoas do nosso tempo. Eu tenho certeza que Deus não permitiu que você voltasse apenas para você passar mais um tempo aqui. Deus não permitiu que você voltasse apenas para você ver o seu filho casando, né? Talvez te dando um neto, uma neta. Não, Deus não permitiu só para isso. Deus permitiu porque há um propósito dele na sua vida e esse propósito ainda não chegou no seu final. Não, não chegou no final, porque a cada minuto que eu vivo, desde o acidente, eu tenho me assustado com as coisas que Deus tem me revelado, as coisas que Deus tem me mostrado. E quando alguém chega para mim e fica espantado, até vem nas redes sociais, né, no Zap, quem está bem perto de mim pode testemunhar isso. Eu falo assim, eu não me espanto, nada disso. Porque Deus já me falou. E chegou a hora de verdadeiramente, de Deus separar aquele que serve a Ele e aquele que não serve. Se alguém pensa que está na igreja escondido, não está. Porque vai começar Deus tirar. E Deus tem falado, eu tenho acordado de madrugada
E toda vez que eu vou fazer alguma coisa, Deus me traz à memória aquilo que Ele me mostrou lá. O mundo está em trevas. E Ele está com grande fúria. E já começou. Quando Jesus falou aos discípulos que não tirasse o joio, descesse e crescesse junto, é porque Ele vai começar a arrancar o joio. Vai fazer a separação. Ele já está começando a fazer a separação. Então, tudo isso que está acontecendo, Ele está removendo. E vai começar a tirar. E vai aparecer mais coisas. Ainda não apareceu tudo. Vai aparecer mais coisas. Terrível. Não se escandalize, igreja. Só digo para vocês, busca o Senhor. Firma nessa palavra. Come essa palavra verdadeiramente. O que Deus realmente quer falar. Realmente, o que Deus quer. Não a interpretação do ano. As igrejas estão ficando humanizadas. Estão botando Deus para trás. Mas ninguém tira o trono de Deus, a soberania de Deus. Então eu sou prova viva do amor de Deus. Porque eu perdi um órgão, que é o órgão da imunidade, que é o órgão principal, que quem perde esse órgão, cadê? Quem é contaminado com o vírus da AIDS e perde o baço, morreu. Porque é o órgão que faz o controle da imunidade do corpo. Então isso é mais um milagre que Deus está mostrando. Que ela não tem esse órgão hoje. Porque alguém poderia dizer assim, não, ela não manifesta, porque o baço dela está funcionando muito bem. Ela não tem baço, irmãos. Ela não tem mais baço. Então, significa que realmente, hoje a vida dela é segura nas mãos do Senhor. Acenda as luzes, por favor. Deus. Eu falei para Deus que eu queria ver meu filho criado, eu queria formar meu filho, e eu pedi a Deus para me levar. E hoje eu estou aqui. Meu filho é a minha honra. Ele é formado, ele é pós-graduado, entendeu? E é um grande chefe, porque quando eu estava no hospital, foi ele que fez tudo. Ele que correu com tudo. Ele que fazia as compras, ele que provia todas as coisas. E a minha futura nora, foi ela que cuidou de mim. Lá, a minha mãe está ali, com 77 anos, mas foi ela que cuidou de mim, tanto no hospital, quanto em casa. Então, eu tenho que agradecer muito. E que eu quero dizer para a igreja, desperta. Não é hora mais de ficar brincando de ser crente. É hora verdadeiramente tomar posição de servir ao Deus que é todo-poderoso. Eu sou testemunha viva. Eu posso falar que eu sou testemunha viva. E está aqui. Deus, as lutas vão vir. As aflições vão vir. Quando o carro bateu, meu pai também lançou uma palavra para mim. Ele leu o versículo, Salmo 34, capítulo do Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas em todas Deus livra. Todas o Senhor livra. Amém. Queridos, eu quero orar nessa noite agradecendo a Deus, porque esse também não é um culto só de testemunho, não é um culto de gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito na vida da irmã e também da sua família. Eu posso ver 17 anos depois, né, que todas as suas angústias, preocupações, né,
Primeiro, de você ter vida para continuar criando seu filho, você está aqui, né? Segundo, de ver o filho crescer na casa do Senhor, e ele está aqui, né? De poder formar o filho, poder preparar ele para a vida. Tudo isso aconteceu, tudo isso hoje é uma realidade. Mas mais esse livramento de Deus, que foi ainda mais tremendo do que o primeiro, mas só para mostrar que Ele é Deus e que é Ele quem sustenta as nossas vidas. É Ele quem faz, é Ele quem desfaz. É Ele quem diz, agora é a hora, ou não é a hora. E esse testemunho está acontecendo na hora certa. Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, eu quero orar com a Tua serva nessa noite, me sentindo alegre por ver 17 anos depois como que Tu és um Deus maravilhoso. E como que ao longo da nossa vida Tu vais cuidando de nós quando nós nem mesmo percebemos que esse cuidado está acontecendo. Eu louvo a Deus, Pai, porque nesses 17 anos, bem vividos, porque a Tua serva durante todo o tempo esteve, ó Deus, ao lado da Tua casa, da Tua família, do Teu povo, unida conosco, trabalhando, se envolvendo na obra de Deus. E as coisas foram acontecendo dia após dia e sendo acrescentadas na vida da Tua filha. Por isso, Pai, eu Te agradeço, eu Te louvo. Eu sei, ó Deus, que a vida dela, nossa vida, a vida da Tua igreja está integralmente em Tuas mãos. Nós não somos nada. Nós somos apenas o resultado do grande amor de um Deus eterno e maravilhoso. Por isso, Pai, nós Te agradecemos esse culto em ação de graças a Ti, pela vida da Tua filha, pela sua família, por tudo aquilo que Tu tens realizado na vida dela. E eu já chego a dizer pelas coisas que ainda hão de acontecer. Porque se a Tua filha não foi recolhida, é porque a missão, o trabalho, o bom combate ainda não terminou. E ela ainda vai ter, ó Deus, uma etapa para cumprir. E eu tenho certeza que depois de tudo isso, ela vai estar mais consciente ainda, mais do que nunca, de que realmente ela não está aqui por acaso, mas porque a Tua boa mão tem cuidado dela dia após dia. Por isso, Pai, nós Te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. E eu quero orar, ó Deus, pela Tua igreja reunida hoje aqui. Talvez haja alguém, ó Deus, que nesse testemunho, nessa noite, pôde enxergar um pouco da sua vida nesse testemunho. Que nessa noite, ó Deus, começou a entender talvez algumas coisas que vêm acontecendo nos últimos tempos na sua própria vida. Pai querido, usa esse testemunho, ó Deus, para abençoar a vida do Teu povo, Senhor. Que nós tenhamos aqui uma igreja desperta. Uma igreja, ó Deus, que está ligada no trono da graça. Uma igreja, ó Deus, que não está vendo o tempo passar contando dias. Não. Nós estamos contando sim cada minuto que passamos aqui, porque sabemos que estamos nas mãos do nosso Deus e Pai. Ele tem cuidado de nós. Por isso, Pai, cada um saiba possuir o que recebeu de Deus. Cada um, ó Deus, saiba possuir aquilo que tem recebido, como até o próprio tempo de vida, o fôlego de vida, ó Deus. É um milagre que Tu realizas na nossa vida todos os dias. Pai querido, que cada um tenha consciência do Deus a quem serve, da palavra de Deus que se cumpre nas nossas vidas. Abençoa, ó Deus, esses lares, que hajam maridos melhores, esposas melhores, mulheres, como diz a Tua palavra, sábias que edificam a sua própria casa. Que os nossos adolescentes e jovens não cresçam para se perderem nesse mundo, mas cresçam, ó Deus, na graça e no conhecimento da Tua palavra, no temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Guarda os nossos filhos, ó Deus, os nossos adolescentes, nossos jovens, os futuros casamentos, Pai. Não seja apenas casar e dar-se em casamento, mas sejam casamentos preparados por Ti, Pai. É o que nós Te pedimos, famílias abençoadas, no meio de uma terra que está perecendo porque não conhece a Tua palavra. Abençoe, ó Deus, as nossas famílias.
É o que nós pedimos em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém.